Do livro Pão Nosso, capítulo 132, Em Tudo. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 132. Em tudo. Tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Paulo, 2 Coríntios 6, 4. A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos às assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações com Deus. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores, tão só para ser incessado por eles durante algumas horas da semana em genuflexão? Atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns quanto nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante de mais uma lição e que, como não poderia deixar de ser, de grande aprendizado. O título Em Tudo, colocado por Emmanuel, ele utiliza esta passagem quando Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo a eles, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. E Emmanuel começa a discorrer sobre esta lição, dizendo, ou melhor, afirmando, a maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto exterior.
isto é realmente um aviso para nós outros, porque quando ele afirma, é porque ele está sabendo o que disse, não é? Então ele diz que a maioria de nós, que somos aprendizes do Evangelho, nós não encaramos seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto exterior. Isto é, quando nós vamos a uma igreja, quando nós vamos a um centro espírita, então nós dedicamos aquele momento para o nosso culto exterior. Por que culto exterior? Porque nós estamos mostrando para os outros, não é? Que nós somos religiosos. E não estamos encarando seriamente o fundo religioso da vida. Vejamos o que vem a ser isto, o que Emmanuel nos recomenda. Diz ele, na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos as assembleias da fé, e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações com Deus. Isto é uma coisa que nós trazemos de muitas eras, quando íamos e ainda vamos, não é? Com esse pensamento de que indo domingo a um culto religioso, ou seja, qualquer dia, nós estaremos quites com Deus, não é? E aí ele coloca até mais, estaremos decifrados, não é? Os nossos enigmas com as relações com Deus. Estaremos, então, com aquela relação com Deus, estando ali sem nada mais a ser feito. Cumprimos com o nosso dever. É isso que nós entendemos. Cumprimos com o nosso dever e, portanto, estamos quites. Continua Emmanuel. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. A colocação dele também é novamente enfática. Ele nos afirma que, entretanto, essa condição nossa de irmos uma vez ao culto religioso e achar que é o suficiente, ele diz que não. Não é. Os ensinamentos do Cristo apelam para uma renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Então, não basta ser religioso lá no centro espírita, lá na igreja, não basta. É necessário que ele se faça renovado, aprimorado, individual, em todas as circunstâncias, ou seja, em todos os momentos de nossa vida, não é? E ele continua dizendo, que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Então vejam bem, ele dá um exemplo, não é? O que nós podemos dizer de um homem que aparentemente contrito? Contrito significa arrependido, não é? Então ele está ali no culto religioso com aquela face, com aquele semblante de arrependimento. Aqui me lembra aquela passagem de Jesus que ele dizia que os judeus eles ficavam em praças públicas jejuando, não é, de alimento e com o rosto ali, né, de sofrimento. E Jesus disse que eles já tinham recebido a sua paga, porque o povo já tinha visto aquela situação e achava que eles eram pessoas boas. Mas aos olhos de Deus, não era aquilo que Deus pedia, não é? Então, quando nós vimos uma pessoa que está ali dentro do círculo religioso, ele está ali contrito, está ali pesaroso, arrependido, não é? Mas ele volta para casa
E ele, então, desfere ali palavrões no seu meio domiciliar, não é? Para sua família, aquele negócio todo que a gente conhece muito bem. E continua dizendo Emmanuel, não são poucos os que se declaram crentes, ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Então, esta colocação, ele fala que não são poucos os crentes que se declaram ao lado da multidão. Ou seja, de uma forma ou de outra, seja com palavras, seja com gesto ou com a própria presença, são muitos crentes que se declaram cristãos, não é mesmo? Mas eles, no trabalho, eles se revelam indolentes, não é? Então, indolentes seriam pessoas que não sentem dor. Isto é, ele não se constrange ali, né, em estar fazendo de conta que está trabalhando, por exemplo, não é? Então ele não sente nenhum pesar por aquilo e continua, não é? E continua ali fazendo de conta que está trabalhando, ou isto é, não tem produtividade nenhuma. Ele recebe o final do mês, mas ele não trabalhou. É exatamente isto, a palavra indolente, não é? Ele não se acanha em manter ali, fazendo de conta. E também desesperados na dor. Olha, muito interessante isto, desesperado na dor. Isto é, quando vem a dor, ele se sente desesperado. Quantas pessoas, ao deparar com a dor, não é? Principalmente a sua, ele blasfema, ele fala que Deus não existe, coisas desse tipo. Então, isso é ser cristão? Não é. O que é ser cristão? É nós analisarmos por que a dor veio para mim. Castigo de Deus? Também não. Também não. A dor veio para mim por um motivo. E este motivo somente eu, no íntimo de minha alma, posso descobrir o porquê que ela veio. Com certeza, ela veio por amor de Deus para conosco. Então, é esse sentido que nós temos que perceber, porque Deus é justo, bom, magnânimo. Então, ele nunca iria nos castigar, não é mesmo? Então, quando vier a dor, não temos que desesperar. Nós temos que analisar, refletir o porquê da dor, não é? Ele diz também, incontinentes na alegria. Então, as pessoas se mostram incontinentes na alegria. O que vem ser incontinente? Que não se controla. Isto é, não que ele tenha que ser triste, não é isto. É que ele somente procura alegria. Ele está fugindo da realidade, não é? Porque ele está procurando alegria, 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 cada vez mais, esquecendo da realidade. Continua dizendo ainda, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Então, ele procura facilidades e ele é blasfemo, isto é, ele fala palavrões quando ele está com o coração angustioso, não é? Ou angustiado. Nesta outra parte, ele pergunta, por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores, tão só para ser incessado por eles durante algumas horas da semana em genuflexão? Veja bem, é uma pergunta que ele faz. Como foi que Jesus pensou?
Será que Jesus veio à Terra, formou aqueles discípulos, simplesmente para que eles pudessem ali, em algumas horas da semana, entrar ali em reflexão, para que pudesse ali mostrar ao povo como os judeus faziam? Não era. Não era e não foi, não é? Haja visto que depois do desencarne de Jesus, os discípulos montaram a Casa do Caminho, não é? E assim foi levando o Evangelho, trabalhando em prol do próximo e tal. A palavra pugnaria significa insistir ao máximo, não é? Então, Emmanuel está afirmando que Jesus insistiu ao máximo para que os seus seguidores, ali, os seus discípulos, não é? Trabalhassem em prol do próximo, levasse o amor efetivamente, e não ficar somente fazendo orações. Não era este o sentido, não é? Se mostrando para o povo, como faziam, como bem coloquei agora há pouco, os judeus da época. Continua dizendo, atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. Então, acreditar que Jesus veio para que nós fôssemos a um culto religioso, não é? Lá fizéssemos nossas orações e tais, e tais, e tais, e sairmos de lá e continuarmos sendo os mesmos, é uma brincadeira, não é? Porque Jesus não veio para isto. Porque isto já se fazia naquela época, não é? Então, rebaixar os seus sublimes princípios mesmo, quando a gente pensa nesse sentido. Ir na igreja, ir no centro espírita uma vez por semana, não é? E achar que estamos quites com Deus, que somos cristãos, não é? Está muito longe ainda, se assim estivermos pensando. Continua dizendo ele, é indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns quanto nas vias públicas. Muito interessante. Então, ele diz categoricamente que é indispensável. Pronto, ele colocou a palavra certa, é indispensável. Não tem outra coisa a ser feita. Isso é uma coisa que não tem como deixar de fazer. Que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo. Recomendáveis em tudo é fazer o papel de um cristão, não é? Ora, fulano é cristão, porque eu vi ele, não é? Praticando a caridade, agindo de forma correta, não é? Por isso que ele fala, revelando a excelência das ideias que os alimentam. O que é revelando a excelência das ideias que alimentam os cristãos? O Evangelho de Jesus, não é? Porque, veja bem, uma vez que nós estudamos o Evangelho de Jesus, basta praticá-lo. Não é fácil, eu bem sei, não é fácil, mas é o que ele diz, revelando a excelência das ideias que os alimentam. Então, essas ideias que nos alimentam no dia a dia, que é o Evangelho de Jesus, não é somente num dia, é na nossa vida cotidiana. Então, por isso que ele diz que nos alimenta tanto em casa, quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns, quanto nas vias públicas. Então, o que acontece? A nossa conduta não deve ser somente uma conduta religiosa quando nós estamos dentro de uma igreja, de um centro espírita. Tem que ser lá dentro e fora dela, em todos os momentos, nos negócios, com os amigos, com a família, com todos. Então, não existe, certa vez, alguém falou em máscaras, que nós deveríamos usar máscaras. Então, junto com os amigos, nós colocamos uma máscara da amizade, não é? Nos negócios, nós colocamos outra máscara,
É como se não fôssemos nós, não é? A gente está representando um papel de teatro. Aí, na família, outra máscara. Ali eu sou o pai, ali eu mando, não é? E os outros obedecem. E assim por diante. Veja bem, quando é que nós vamos tirar essas máscaras? Quando? Se nós realmente agirmos dessa forma, não é? Você pode até dizer, poxa, mas eu não pensei nisso. É verdade, a gente muitas vezes não pensa. Mas, às vezes, nós estamos usando essas máscaras inconscientemente. Inconscientemente. Porque se nós vamos na igreja e lá nos postamos de forma contrita, não é? Como disse Emmanuel, arrependido, mas ao sairmos dali, nós saímos dando pedradas, não é? Com xingamentos, não adiantou nada, não é? É difícil? Claro que é difícil, claro que é difícil, mas não é impossível, porque se fosse impossível, Jesus não teria vindo. Ele não teria vindo perder tempo, podemos assim dizer. E isto foi há 2000 anos atrás, não é? Nesta outra parte e última, ele diz, certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas, não é? Ou de olhar fixo no firmamento. Ele afirma, significa que nós não precisamos estar orando o dia inteiro, não é? Olhando no firmamento, porque isso é uma aberração, não é? Isso é uma aberração, porque nós estaríamos deixando de viver, porque viver é estar em contato com todas as pessoas, isso é viver, não é se isolar lá no meio do mato, isso não é viver, isso é fuga, não tem outro nome, não é? Ele continua dizendo, todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Olha que interessante, porque na primeira frase ele fala que não é necessário você estar orando fixamente, quer dizer, o dia inteiro, 2 dias, 3 dias, não é? Não é necessário isso. Mas que a cooperação, a gentileza, são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Isto é, quando você está praticando a gentileza, a boa vontade, a cooperação, a polidez, você está fazendo uma oração. Você está praticando uma oração juntamente com aquele seu irmão que está a caminho. Uma lição maravilhosa. Não poderia ter outra palavra para explicar essa lição. E caso deseje saber sobre qualquer lição, envie um e-mail para rabiraboni@gmail.com, que será um prazer em responder. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.